ver então como é que isso aí cairia? Como é que é uma questãozinha sobre isso? Primeira, papum, classifique os seguintes ácidos. Se é classificar, o que eu vou pensar? Eu vou decidir várias coisas. Primeira coisa que eu vou decidir se ele é hidrácido ou se ele é oxiácido. Segunda coisa que eu vou decidir se ele é monoácido. Eu vou decidir se ele é diácido. Eu vou decidir se ele é triácido ou se ele é tetrácido. Também vou decidir se ele é um cara forte ou se ele é um cara fraco. Isso é classificar dentro das nossas principais classificações aqui de ácidos. Então, primeiro, HBr, hidrácido ou oxiácido. Hidrácido é aquele que não tem oxigênio e oxiácido tem oxigênio. HBr não tem oxigênio. Então, esse cara é um hidrácido. Monoácido, diácido, triácido, tetrácido. Ele tem um hidrogênio. Sendo um hidrogênio, ele é um monoácido. Forte ou fraco, eu volto aqui para analisar. Os meus fortes são HCl, HBr e HI, quando eu falo sobre hidrácidos. Estou falando sobre um hidrácido, estou falando sobre o HBr. Ele estava ali justamente listado como um cara forte, então eu digo aqui, ele é um cara forte. Eu espero um comportamento agressivo da substância HBr no meu cotidiano. Letra C. H3ASO3. Primeiro observa a presença do oxigênio, tem oxigênio, então oxiácido. Depois observa a quantidade de hidrogênios ionizáveis. Ele tem 3 hidrogênios aqui, então chamarei ele de triácido. E aí eu vou ver se ele é forte ou fraco, aqui de acordo com a nossa classificação, usando só esses oxiácidos aqui como sendo fortes. Eu estou relembrando que existem outros fortes, mas para o nosso foco agora a gente vai estabelecer esses 4. Não está ele ali, então não estando ele, eu chamo ele de fraco. Letra E, HiO2. Óleo oqui, tem O, então é oxiácido. Um hidrogênio, então monoácido. Não está na minha listinha especial dos fortes, ali é HCl, não tem nenhum HiO2, então fraco. HClO4, olha o oxigênio ali, se tem oxigênio, oxiácido. Um hidrogênio ionizável, monoácido. Força, vou lá procurar ele. Olha quem está aqui. HClO4. Está dentro dos meus fortes paroxiácidos. Então, com certeza absoluta, espero um comportamento agressivo da substância HClO4, ácido perclórico. Voltando para cá, ó, HiO, HiO3 e o H3ASO4, mesmas situações. Os três são oxiácidos. No caso do HiO e o HiO3, monoácidos, e nenhum desses estão na nossa lista dos fortes fracos. Então, valendo aqui para a letra D e para a letra F, adoro fazer uma bagunça aqui, e lembrando que o H3AS seria um triácido, mas ainda assim um oxiácido e ainda assim um cara fraco. Tá lindo, gente? Número 2 também, direto ao ponto. Os ácidos listados, está aqui nossos 4 ácidos, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, podem ser classificados em. Então, ó, de novo, foca no comando da questão. Fala em classificação. Classificação pode ser cada uma das 3. Nessa circunstância, ele está classificando em relação ao número de hidrogênios. Eu vou observar número de hidrogênios de cada um. Primeira situação, um hidrogênio, ou seja, monoácido. Monoácido, 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 monoácido. Segunda situação, 2 hidrogênios ionizáveis, diácido, 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 letra D, já não tem como. Terceira opção, H3PO3, eu vou dar uma voltinha lá para ver se ele não é a minha exceção. É a minha exceção. Então, ele está aqui, H3PO3, na realidade ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. Então, ele é um diácido. Eu vou olhar para cá e vou marcar ele aqui como um diácido. Já cheguei na minha resposta certa, mas a gente vai confirmar. Tetrácido, ó, o próximo aqui, H4SB2O7, tetrácido realmente. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Tranquilidade, galera? Número 3.
Ácido chamado de oxiácido, diácido e formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes. Oxiácido tem que ser com oxigênio, ou seja, a letra A não tem como. Diácido tem que ter 2 hidrogênios ionizáveis. Letra C não tem como, letra B não tem como. Olha, a gente já tem a resposta certa. 3 elementos químicos diferentes, realmente. Hidrogênio é um, enxofre é outro, oxigênio é outro. 3 elementos químicos diferentes. Número 4. A é uma substância gasosa nas condições ambientes. Quando liquefeita, praticamente não conduz eletricidade, porém, quando dissolvida em água, torna-se um excelente condutor de eletricidade. Qual seria uma fórmula possível de A? Aí falou de um ponto muito importante que a gente vai voltar aqui na questão do forte. Além da gente pensar que essa questão da força envolve a quantidade de H+, e de A- que vai ter em solução, lembrando que esse A- é um genérico para qualquer um ácido, então pode ser um Cl, pode ser um SO4, pode ser um ClO4, tanto faz, mas ele vai definir a quantidade de íons em solução, que é quem tem carga. E esses íons em solução são aqueles que conseguem conduzir eletricidade. Então, além de a gente associar quem é forte, a gente tem que lembrar que quem é forte é quem conduz bem a eletricidade. Então, se eu tivesse, por exemplo, uma solução aquosa, já vai ter um desenho muito mais bonito do que esse, mas se eu tenho uma solução aquosa e eu uno os fiozinhos aqui em uma lâmpada e forneço aqui uma DDP, quando eu tenho uma solução aquosa de um ácido forte, ele vai conduzir bem a eletricidade. Na realidade, qualquer substância forte, a gente vai ver isso para bases também. Mas vamos associar que aquele que é forte é quem vai conseguir conduzir muito bem a eletricidade. Então, quando ele fala aqui na questão que ele tem um excelente condutor de eletricidade, primeiro eu vou pensar que um excelente condutor de eletricidade poderia ser uma ligação iônica. Só que aqui ele diz que é uma substância gasosa nas condições ambientes. E a ligação iônica ela é sólida nas condições ambientes. Mas, quando liquefeita, não conduz eletricidade, o que também seria uma característica da ligação iônica. Quando ela está fundida, conduz. Ou seja, não tem como ser um NaCl. O N2 e o O2 nunca podem ser condutores de eletricidade porque são apolares. Não tem carga livre, não tem elétron livre, não tem nada de carguinha concentrada lá. Ou seja, a gente está falando do nosso HCl, que é o ácido forte. Então, a partir deste momento, estou associando bons condutores de eletricidade quando estão em solução aquosa, são aqueles fortes. Falando nisso, número 5. Qual das substâncias não conduz corrente elétrica em solução aquosa? Quem não conduz corrente elétrica em solução aquosa é aquele que é apolar. Assunto da nossa aulinha anterior, mas de qualquer forma vocês já devem conhecer de longa data. CO2 é o nosso amigo apolar aqui, faz aquela geometria linear bonitinha, mas completamente apolar, então nunca vai conseguir conduzir eletricidade, da mesma forma que a gente eliminou aqui o N2 e o O2 na questão 4. Questão 6, penúltimo, juro, sobre ácidos, classificação direta também, monoácido, diácido, triácido, tetrácido, hidrácido ou oxiácido, forte ou fraco. Primeira opção, H2SO4. Observar a presença de oxigênio, está aqui o oxigênio, sendo assim, ele é um oxiácido. Número de hidrogênios ionizáveis. Ele tem 2 hidrogênios ionizáveis, então ele é um diácido. Força dele, eu observo se ele está lá na minha lista dos especiais. Sim, está. Ele é forte. H2SO4 está lá. Ácido sulfúrico. Então, número 1 é um diácido, oxiácido e forte. Número 2 é o HI. Um hidrogênio ionizável, então monoácido. Não tem oxigênio, então hidrácido. Está aqui na minha lista dos especiais, ó, HI. Sim, forte. Então, monoácido, hidrácido e forte, coloco aqui o número 2. Dá uma olhadinha aqui, fazer uma breve correção para a gente não acabar com o nosso gabarito. Mas monoácido, oxiácido e HNO3, agora sim, é um forte. Então, posso escolher esse daqui, por exemplo.
Posso escolher aqui, repara que a alternativa é igual. HClO4 é um monoácido, um hidrogênio ionizável, é um oxiácido porque tem oxigênio, e é forte porque pertence àquela nossa listinha apresentada ali atrás. E para fechar, o H2S são 2 hidrogênios ionizáveis, é um hidrácido e é um cara fraquíssimo. Para fechar, conversinha sobre grau de ionização associada à condutibilidade elétrica. A força do ácido é medida pelo seu grau de ionização, ou seja, pela relação entre os números de moléculas ionizadas e o número de moléculas dissolvidas. Em qual das soluções de mesma concentração e mesma temperatura a lâmpada apresenta o maior brilho? O que está querendo saber? Maior brilho é quem conduz melhor. Quem conduz melhor é sempre quem é forte. Conheceremos as bases daqui a 30 segundos, mas já associa. Sempre que é forte, conduz bem a eletricidade, independente de ser ácido ou ser base. Então, nessa situação, eu vou buscar aqui dentro das minhas alternativas quem é forte. HF, HNO3, H3PO4, H2S ou H4SiO4. Vamos lá procurar. Tá aqui na minha listinha. HCl, HBrHI, H2SO4, HNO3, HClO3, HClO4. Esse cara tá lá nas minhas alternativas, ó. HNO3, observa, vamos lá. Tá lá, ó, HNO3. Eu vou escolher ele, por quê? Porque ele é forte. Se ele é forte, existe uma quantidade maior de íons em solução e aí ele vai conduzir melhor a eletricidade quando tem mais íon em solução. Exercício de fixação sobre base. O MgOH em água é consumido popularmente como laxante ou antiácido. De acordo com as equações sobre o MgOH, hidróxido de magnésio, julgue as afirmativas como verdadeiras ou falsas. E aqui, ó, mostra a reaçãozinha do hidróxido de magnésio e mostra também, ó, já deixa explícito que ele está liberando aqui 2 OHs, mas vamos lá. Primeira afirmativa é uma substância básica. Terminou em OH é base, então verdadeira, com certeza, se ele terminou em OH é uma base. Segunda alternativa em relação à classificação, ele é pouco solúvel. Vamos lá para a classificação. Bases pouco solúveis são as bases da família 2. Eu vou olhar lá o magnésio. Olha o magnésio aqui, justamente na família 2. Se ele está na família 2, ele é pouco solúvel, então tá lá, é pouco solúvel, perfeito. É ele que está na família 2, verdadeiro. Sua solução aquosa não conduz eletricidade. Ó. Só quem não conduz eletricidade é quem é apolar, não é a situação. Ele vai conduzir eletricidade melhor se for forte, mas conduz eletricidade, todas as bases, todos os sais, todos os ácidos. Alternativa falsa. Em água, produz um cátion e 2 ânions para cada MgOH que dissocia. Vamos observar aqui na reação. Mg mais 2 é um cátion, ele é positivo. E OH- é ânion, é negativo. E ó, perfeito, ele fala que libera um cátion e 2 ânions, então tá certíssima a alternativa verdadeira. Última informação, em água sofre um processo chamado de ionização. Importante a gente falar sobre essa burocracia. Na realidade, o nome do processo é uma dissociação, não é a ionização. Ionização é associada aos ácidos. Então, alternativa falsa. Próxima questão, classificação. Classificar em relação ao número de hidroxilas, força e solubilidade. Número de hidroxilas, monobase, dibase, tribase ou tetrabase. Letra A, uma hidroxila, monobase. Letra B também, monobase. Letra C tá lá 2, dibase. Letra D junto também, dibase. Letra F, 2 hidroxilas de base. Letra E, tribase. Letra G, monobase. E letra H, tetrabase. Certo, galera? Tranquilo, autoexplicativo. Vê a quantidade de OHs, chama do prefixo e vai ser feliz. Em relação à força. Força são aquelas da família 1, as mais fortes, ou família 2. Todas essas fortes. Menos o
hidróxido de magnésio, que é o MgOH2, que apesar de estar na família 2, não vai ser forte. Ou seja, NaOH, cata o Na lá, está lá na família 1, então é uma base forte, uma das principais bases que a gente tem, base mais forte que a gente tem. NH4OH não está lá no meu família 1, então nem na família 2, então fraca. MgOH2 também fraca, está na família 2, mas é exceção. BaOH2 está na família 2, mas não é exceção, forte. Fracas, letra E, F não estão na família 1 nem 2, letra G também não, e letra H muito menos. Em relação à solubilidade, para fechar, pouco solúveis família 2, solúveis família 1 e NH4. NaOH é família 1, então solúvel. NH4OH solúvel. MgOH2 é família 2, pouco solúvel. BaOH2 também. E o resto todo insolúvel, porque não tem ninguém aí, nem da família 1, nem da família 2, na letra E, na letra F, na letra G e na letra H. Certíssimo? Número 3. O suco gástrico necessário para a digestão contém ácido clorídrico que em excesso pode provocar dor de estômago. Neutraliza-se esse ácido sem risco ingerindo. Então vamos lá, eu quero alguma coisa que vá sobrepor ácido clorídrico em excesso. Então, alguma coisa que seja oposta ao comportamento de um ácido. Algo que seja oposto ao comportamento de um ácido é necessariamente uma base. Mas vamos lembrar daquela questão da agressividade do material, né? Quando eu tenho uma base forte, eu tenho um comportamento muito mais extremo. Quando eu tenho uma base fraca, eu tenho um comportamento mais ameno. E eu estou falando de algo para minha digestão, algo que eu vou ingerir. E eu preciso, então, de alguma coisa que não envolva riscos. Ou seja, nessa letra A, que ele fala uma solução aquosa de base forte, em hipótese alguma a gente vai ingerir nenhuma base, nenhum ácido forte. Então, quando a gente fala em sem risco, elimina essa letra A. Até é alguma coisa que tem um comportamento básico, mas vai envolver risco sem dúvida nenhuma. Letra B, solução aquosa de cloreto de sódio. A gente ainda não conheceu o cloreto de sódio, mas a gente vai ver que ele é um sal neutro. Se eu quero alguma coisa básica, não vai adiantar usar alguma coisa neutra. Letra C, solução de ácido sulfúrico. Nunca, em hipótese alguma, o ácido sulfúrico é forte e também não faz sentido nenhum, né? Se eu quero alguma coisa para contrapor um ácido, eu precisaria de uma base e não de outro ácido. E a letra D, ó, a gente até já tinha falado do hidróxido de magnésio, que é o remédio, é conhecido comercialmente, tem um Milanta Plus, mas enfim, você toma ele como um remédio, um antiácido, quando sente um desconforto no estômago, alguma coisa assim. E nesse caso, é uma base, mas é uma base que é fraca. Dentro do comportamento dela, não espera um comportamento agressivo, então sim, ela pode ser usada sem risco. Questão do Enem de 2020 fala um pouquinho sobre o experimento que a gente falou do repolho roxo. O suco do repolho pode ser usado como indicador ácido-base em diferentes soluções. Para isso, basta misturar um pouco desse suco, a solução desejada e comparar a coloração final com a escala indicadora de pH com valores de 1 a 14 mostrada a seguir. Utilizando-se o indicador ácido-base e a escala para determinar o pH da saliva humana e do suco gástrico, tem-se as seguintes cores. O que a gente tem que lembrar lá da aula de biologia? A saliva humana, ela tem um pH neutro, o pH igual a 7. E o suco gástrico vem lá cheio de HCl, que é um ácido forte, e vai ter um pH ácido, que é um pH menor do que 7. Então, o que eu espero? Para a saliva, um comportamento neutro aqui no suco de repolho roxo, está na minha faixa roxa da solução. Ou seja, eu só tenho aqui agora letra D e letra E. Quando eu vou para analisar o suco gástrico necessariamente tem um pH menor que 7, a gente observa que ele pode ser ou rosa ou vermelho. Essa alternativa que fala de amarelo, em hipótese alguma,
a gente vai ter o suco gástrico, que é extremamente ácido, com esse pH alto. pH alto é pH de base. Ou seja, confirmando que a letra E é nosso gabarito, a nossa alternativa certa. Ainda no Enem de 2022, também falando sobre um pouquinho de indicadores. São aquelas substâncias que mudam de cor de acordo com o pH. É possível identificar adulterantes do leite de vaca por meio da adição do indicador azul de bromfenol. A presença de agente oxidante provoca a descoloração do indicador, mantendo a cor branca da amostra, característica do leite. Muito legal. Substâncias redutores presentes no leite reagem com a cor azul do bromfenol, gerando a cor verde. Muito interessante. A diminuição do valor de pH do leite torna o indicador amarelo. Então, repara que ele falou aqui para mim. O que acontece? Diminuição do valor de pH torna o indicador amarelo. E substâncias redutoras geram a cor verde. Já em pH mais elevado, aquele indicador adquire a cor violeta. Em meio neutro, a cor azul. Considere que um lote industrial de leite em embalagem longa-vida foi adulterado com excesso de soda cáustica. Tá aí o meu passaporte para o gabarito. Soda cáustica é NaOH. No nosso cotidiano é o diabo verde, aquele que você usa para desentupir pia. Então é uma base fortíssima, fortíssima. Ou seja, sendo uma base, eu espero um comportamento básico. O que ele disse? Substâncias redutoras geram cor verde. Não falei nada de redutor. Diminuição de pH gera azul. É uma base. Quem diminui pH é ácido. Base é pH maior do que 7. E depois, pH mais elevado, o indicador adquire a cor violeta. Perfeito. Em uma inspeção sanitária do lote adulterado, qual será a cor apresentada pelo leite após a adição do indicador azul de bromofenol? Como no texto ele disse que em pH elevado o indicador fica violeta, ele jogou uma base forte, que é o NaOH. Eu espero que esse indicador fique o violeta, gabarito letra C. Tranquilaço? Bora a questão de sais agora. Questõezinhas sobre sal. Primeira de Enem de 2019 diz que o mármore, rocha metamórfica composta principalmente de carbonato de cálcio, ó o nosso agente aí. Primeira identificação, olhar ele como um sal. Depois eu observo aqui, ó, ele está lá dentro do meu grupo do sal básico. E ele diz que ele é muito usado como material de construção, também na produção de esculturas. Entretanto, se peças de mármore são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, eles sofrem ao longo do tempo um processo de desgaste, caracterizado pela perda de massa. Esse processo de deteriorização ocorre em função de quê? A gente vai conversar já mais profundamente sobre o fenômeno da chuva ácida, mas o principal agente desse desgaste é a característica ácida da chuva. O carbonato de cálcio tem característica básica e algo que tem característica básica acaba reagindo com algo que tem característica ácida. Faz parte também de uma das propriedades dos ácidos, essa reação com os carbonatos. Então, justamente, é um efeito da acidez da chuva que cai sobre a superfície da peça. Tranquilo? Questão de 2019 também. O processo de calagem consiste na diminuição da acidez do solo. Aí eu já tenho informação importante aí. Diminuição da acidez do solo usando compostos inorgânicos. O mais utilizado, o calcário, que é constituído de carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Então, repare que ele está dizendo que ele usa essas duas substâncias para diminuir a acidez. Faz sentido. São duas substâncias básicas e aí ela vai ser usada para remediar um solo que está ácido. Além de aumentarem o pH do solo, esses compostos são fontes de cálcio e magnésio, nutrientes importantes para os vegetais. Tranquilo. Os compostos contidos no calcário elevam o pH do solo, pois... Então vamos lá, por que ele eleva o pH do solo? São óxidos inorgânicos. Os dois, tanto o MgCO3 quanto o CaCO3, são sais, então não são óxidos não. Letra B, são fontes de oxigênio. No comportamento ácido-base a gente não está falando sobre oxigênio, está falando sobre H+, e OH-, então falou alguma coisa meio nada a ver. O ânion reage com a água. E na letra E, o cátion reage com a água. A gente vai conversar sobre essas duas, mas já vou analisar aqui a letra D, que ele fala justamente sobre ser substância anfótera.
Anfótera é alguma coisa que pode se comportar tanto como básico, tanto como ácido, nas duas situações. O que não é a situação do carbonato de cálcio nem do carbonato de magnésio. Os dois são básicos. Então a gente vai analisar o que ele fala aqui. O ânion reage com a água ou o cátion reage com a água. Vou pegar o exemplo do CaCO3. O que acontece aqui é que esse CO3 menos 2 ele vai ter tendência de formar o ácido fraco dele, que é o H2CO3. Só que a parte do cálcio deriva de forte. E aquele forte ele não fica em forma molecular, ele fica em solução aquosa. Então, o ânion OH- vai estar disponível, o cátion cálcio+, vai estar disponível, só que o ânion H+, e o CO3-, que é o carbonato, ambos vão estar na forma molecular, porque eles vão ter tendência a formar por ser um ácido fraco. Ou seja, a reação que acontece com a água é proveniente da parte negativa, é proveniente da parte do ânion. Então, nossa alternativa correta é a alternativa C. Show? Mas o importante aí é a gente analisar que a gente sempre fala dessa substância carbonato de cálcio como sendo um agente basificante. Ele acaba tornando o pH aumentado. Eu uso ele para remediar alguma coisa que seja ácida. Fechou? Olha ele aí de novo. 2018. O manejo adequado do solo possibilita a manutenção da fertilidade à medida que as trocas de nutrientes entre matéria orgânica, água, solo e ar são mantidas para garantir a produção. Algumas espécies iônicas de alumínio são tóxicas não só para a planta, mas para muitos organismos, como bactérias responsáveis pelas transformações do ciclo do nitrogênio. Show! O alumínio danifica as membranas das células das raízes e restringe a expansão de suas paredes. Com isso, a planta não cresce adequadamente. É típico do Enem, gente, bota um textão lá, alguma coisa bem técnica que a gente não conhece, mas a ideia é a gente não se derrubar por esse enunciado um tanto quanto técnico, meio rebuscado. Mas aí lá, ó, última frase dele. Para promover benefícios para a produção agrícola, é recomendada a remediação do solo com calcário. Então, a gente utiliza o calcário para remediar o solo. Por quê? Letra A. Diminui o pH deixando fértil. Falou de pH, eu já fiquei um pouco emocionada, mas olha só, diminui pH. Diminui. Quem diminui pH é ácido. Quem é básico aumenta pH. Então, esse comportamento é um sal básico e ele não diminui pH, ele aumenta. Letra B. Solubilização do alumínio ocorrendo sua lixiviação pela chuva. Não é o nosso assunto, não é o que a gente está falando agora, não tem a ver. Letra C. Interação do íon cálcio com o íon alumínio, produzindo uma liga metálica. Também meio aleatório, fala do íon, na realidade, para ter uma estrutura metálica, elas não deveriam estar no seu estado iônico, e sim no seu estado metálico. Então, não dá para produzir uma liga de íon. Letra D, a reação do carbonato de cálcio com o íon alumínio forma o alumínio metálico. Também meio mais ou menos. Mas olha a letra E como vem linda e maravilhosa pra gente. Aumento de sua alcalinidade. Alcalinidade é basicidade, tá, gente? É um outro nome, mas está falando sobre ser básico, tornando íons alumínios menos disponíveis, justamente. Quando a gente aumenta a quantidade de base na solução, a gente vai tornar aqueles íons alumínio também deslocados para sua fórmula molecular. Não o nosso foco agora, a gente analisar essa reação, mas o que eu queria mostrar novamente é a utilização, a exemplificação da substância do carbonato de cálcio usada como sendo uma substância básica. Para fechar, questãozinha da UERJ, um laboratório realiza análises de células utilizando uma solução fisiológica salina com pH neutro. pH neutro. O laboratório dispõe de apenas 4 substâncias que poderiam ser usadas no preparo. E aqui estão as 4 soluções, dentre elas qual deve ser escolhida para o uso na análise. O uso na análise é alguma substância que seja neutra, então ele está querendo que eu observe aqui nas alternativas e me dê uma substância neutra. Letra A já começa com ácido. Ácido é ácido, não é neutro. Letra C, olha aqui, um OH é uma base. Uma base também não é neutra, é básica. Fico dúvida entre a B e a D, e aí a gente observa que na D está lá dentro daqueles nossos exemplos do sal básico, NaHCO3. Deriva do NaOH, deriva de uma base forte, então esse cara daqui é um sal
básico. Como ele tem comportamento básico, ele não tem comportamento neutro. E como também estava lá no exemplo, NaCl deriva do HCl e do NaOH, é um sal neutro e é o gabarito da nossa questão. Tranquilíssimo? Exercício sobre os óxidos. Segunda aplicação do Enem de 2021. Pertinho, pertinho. Questão 103 diz que o solvente tetacloreteno, ou percloretileno, é largamente utilizado na indústria de lavagem a seco e em outras diversas indústrias, tais como de fabricação de gases refrigerantes. Os vapores desse solvente, quando expostos a elevada temperatura na presença do oxigênio e água, sofrem degradação, produzindo gases poluentes, conforme representada pela equação. Novamente, o Enem com seu texto lindo e maravilhoso, só para ficar ditando aqui para vocês, e não vai adiantar nada eu ler, que a gente vai ter que analisar antes. Agora sim, vamos analisar. Os produtos dessa degradação, quando lançados no meio ambiente, contribuem para. Então, produtos é tudo que vem depois da seta. Ele produz isso, ele produz isso, ele produz isso e ele produz isso. Eu vou analisar cada uma dessas afirmativas para ver se pode ou não ser consequência de algum desses produtos. Letra A. Elevação do pH do solo. HCl seria ácido, cai pH, ácido diminui pH, base aumenta pH, não tem como. Cl2 também não tem nada a ver com ácido base. CO e CO2. O CO2 é um óxido ácido. Isso aí é a matéria de agora que a gente tem que relembrar. O CO é um óxido neutro. O CO é aquele que está ligado ao gás tóxico, letal. E o gás carbônico, que é o CO2, está mais associado tanto à provocação de chuva ácida quanto a aumento do efeito estufa. Mas voltando para as alternativas, elevar pH, impossível. Se tem duas coisas ácidas aí, não vai ter a menor possibilidade desse pH ser aumentado. Letra B, formação de chuva ácida. Com certeza, a formação de chuva ácida, olha aqui, o óxido ácido provocador de chuva ácida. Tá certo. De repente pode ter alguma alternativa mais interessante, mas gostei bastante dessa. Letra C, eutrofização das mananciais. Eutrofização é um processo associado à presença de nutrientes. E aí a gente não está falando sobre nutrientes, nenhum desses HCl, Cl2, CO ou CO2 são nutrientes, então a alternativa errada. Letra D, elevação dos níveis de ozônio na atmosfera. A gente não está falando sobre o ozônio aqui, tem até um oxigênio molecular participando, mas não tem nada com ozônio. E letra E, a formação de óxidos de enxofre na atmosfera. Poderia até formar, mas olha a reação que ele disse. Aquela reação ali não está formando o óxido de enxofre, senão teria que pelo menos um enxofrezinho aí mostrando. Confirmando, então, letra B já era a nossa alternativa certa. Questão do mesmo ano, 114. O ácido sulfúrico é um dos ácidos mais utilizados em indústrias e laboratórios. O resíduo gerado pelo seu uso pode provocar sérios danos ao meio ambiente. Em um laboratório, gerou-se uma grande quantidade de resíduo ácido a partir do ácido sulfúrico, o qual necessita ser neutralizada para o seu descarte. Então, vamos lá, informação pertinente. Ele disse que ele gerou um resíduo ácido com ácido sulfúrico e ele precisa neutralizar isso. Então, para neutralizar alguma coisa que seja ácida, eu preciso de alguma coisa que seja básica. É o meu extremo. Eu vou buscar bases, ou eu vou buscar sais básicos, ou eu vou buscar óxidos básicos. Olhando as minhas alternativas, eu já observo esses dois aqui do final, ó. Olha a cadeiazinha de carbono, C5, C3, CC. Essas são cadeias de carbono. Envolve a química orgânica. Não é o que a gente está falando agora, mas eu já antecipo para vocês que essas duas substâncias aqui elas não têm características ácido-base. Então, ele já me dá substâncias que vão ser neutras, que não vão alterar em nada. Então, eu estou dentro dessas aqui agora para escolher quem vai ter o meu comportamento básico. Aí eu volto para lá. O meu óxido básico eram aqueles óxidos que são formados da família 1 e da família 2. Coloquei esses aqui como exemplo para a gente conhecer, mas eles são formados da família 1 e da família 2. Observa aqui, justamente, ó, CaO. Estava lá o meu exemplo de óxido básico. Com certeza ele pode ser usado.
O K2SO4, mostro para vocês e digo para vocês que ele é um sal neutro, então não vai ter comportamento ácido básico. Da mesma forma, esse sulfato aqui vai derivar de 2 fortes. O foco aqui era ver a aplicação dos óxidos e aí tá visto, olha como que caiu o CaO lá na prova do Enem em relação à sua característica básica. Mais questãozinha, vocês vão ver que é tudo mais do mesmo. Emissões de gases tipo SOx na atmosfera causam vários danos ambientais. Na agricultura, um desses danos é tornar o solo inadequado para um plantio devido a compostos formados pela reação dos gases com a chuva. Então, ó, falou da emissão do gás SOx, minha mente já me leva para a chuva ácida e já pensa lá naquela reação deles com a água que vai gerar o ácido. Nesse caso, a fórmula de uma das substâncias que podem ser adicionadas ao solo para torná-lo mais adequado ao plantio. Então lembra lá, o meu problema aqui é que o solo está ácido. Eu preciso de alguma substância que seja básica. Eu quero remediar um ácido. Busco uma base, se não um sal básico, se não um óxido básico. Para óxidos, o único que a gente tem aqui é o Cl2O3. Se a gente voltar lá nos meus óxidos básicos, ele não está como meu exemplo do óxido básico, então não vai ser ele. Eu vou confirmar nessas outras alternativas. E aí, se a gente voltar lá para os nossos exemplos de sais, olha quem está aí como óxido básico. CaCO3, NaClO e NaHCO3. Não são os únicos, mas são os que a gente está dando ênfase agora, são os que a gente vai precisar saber por agora. Ou seja, olha quem está aqui na letra B, o nosso melhor amigo, componente lá do calcário, componente da casca de ovo, componente dos nossos ossos, carbonato de cálcio, é a resposta certa para essa questão. Outra questão da UERJ, quase igual. Chuva ácida é um tipo de poluição causada por contaminantes gerados por processos industriais, reage com o vapor d'água. Dentre os contaminantes produzidos, coletaram-se os óxidos SO3, CO, Na2O e MgO. A chuva ácida pode ser acarretada por qual óxido? Quem acarreta chuva ácida é SOx e NOx. SOx envolve tanto SO3 quanto SO2 e o NOx envolve tanto o NO2 quanto o N2O5, além do próprio CO2. Ou seja, SO3 certíssimo. Letra B, ó, é um monóxido, não é o CO2, é o CO. É aquele cara que é tóxico, que é letal, produzido lá na combustão incompleta. Não é o produtor da chuva ácida. E letra C e letra D são dois que a gente poderia usar para remediar. São óxidos básicos, são os nossos exemplos de óxidos básicos, não são os que geram chuva ácida. Show? Chuva ácida, SOx, NOx e CO2. De novo pensando em remediar as coisas. Na atmosfera artificial interior das cápsulas espaciais, o oxigênio consumido pelos astronautas é renovado a partir de reservas de O2. Para manter a concentração do gás produzido pelo metabolismo energético dos tripulantes em níveis não tóxicos, o ar artificial dessas cápsulas precisa ainda ser continuamente purificado. Então, o problema é que a gente respira, né? A gente respira, a gente acaba liberando o CO2. Então, lá na nave espacial, no astronauta, ele está com a quantidade de CO2 alta, no meio. E aí, essa quantidade de CO2 alta está elevando a acidez. Então, a gente precisa de alguma coisa para remediar a acidez. A gente usa para remediar a acidez coisas que são básicos. Então, eu preciso de uma substância básica. Eu volto lá para as alternativas. Letra A já me dá uma substância ácida. Impossível, não tem como. Letra C também me dá uma substância ácida, não tem como. Letra B é um sal. Poderia ser um sal básico, vou voltar lá nos meus sais. Voltei aqui nos meus sais, não está ele como exemplo substância básica. O K2SO4, na realidade, é um sal neutro, ou seja, também não pode ser ele. E aí, justamente, se eu quero alguma coisa que seja básica, NaOH, uma base forte, perfeita, pode ser utilizada ela. Enem de 2018. O monóxido de carbono é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois se o CO estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição entre o monóxido e o oxigênio.
Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Então lembra, quem é o CO? É o óxido neutro, que a gente conversava sobre o perigo dele, que ele é gerado na combustão incompleta, quando a gente tem pouca quantidade de oxigênio, normalmente o ambiente que é mal ventilado, e é justamente por isso que a gente convive com o perigo do monóxido de carbono. E aí lembrando, nunca efetuar nenhum tipo de queima em ambiente fechado, que a gente pode produzir o monóxido. Mas voltando aqui nas alternativas, letra A fala que ele é produzido nas queimadas de matas e florestas, não tem como, porque as queimadas são ambientes abertos, tem quantidade de oxigênio e acaba gerando muito mais CO2 mesmo. Letra B, decomposição da matéria orgânica em lixão urbano. Na realidade, matéria orgânica em lixão urbano é respiração anaeróbica, que gera CH4. Ele tem problema por ser explosivo, ele é um combustível também, mas não é um monóxido que é gerado aí. Letra C, abdômen de animais ruminantes, criados em sistemas de confinamento, também gera CH4, não é um monóxido. Letra D, processo de combustão incompleta de combustíveis fósseis, perfeito. Esses combustíveis fósseis são esses derivados de carbono, que aí justamente vai produzir o monóxido quando não dá para produzir o CO2. E na letra E, para a gente fechar, diz que a gente encontra em grande quantidade nas chaminés das indústrias, que utilizam madeira de reflorestamento como combustível, também não tem nada a ver. Confirma que a certa era a letra D, realmente o monóxido é fruto de combustão incompleta quando o ambiente está pouco arejado. Mais uma questãozinha, ultiminha para acabar. A utilização de chuveiros que funcionam como aquecedor a gás requer uma série de cuidados, entre eles a boa ventilação do local que está instalado, do local do banho e a manutenção rigorosa do aquecedor. Sem esses cuidados, a combustão do gás pode ser incompleta e gerar um gás extremamente venenoso que pode levar as pessoas à morte. Vários casos já ocorreram no Brasil. Esse gás que reage com a hemoglobina do sangue, impedindo o transporte do oxigênio pelas células, é o assunto anterior, exatamente o que a gente estava conversando, é o monóxido de carbono. Combo aqui, letra B, letra C, tudo igual, a mesma coisa. Monóxido de carbono é aquele que vem da combustão incompleta e é extremamente perigoso por conta desse impedimento do transporte do oxigênio para a célula, e aí acaba gerando consequências quase que irreversíveis. Ele é extremamente letal mesmo. Certíssimo, galera. Foi isso. Passei alguns exercícios mais objetivos, mais gerais, mas a gente está sempre dentro de classificação e identificação, tanto de ácido, quanto de base, quanto de sal, quanto de óxido. Ficou na dúvida? Pausa o vídeo, bota a velocidade 0,5, volta, assiste de novo, mas tudo que é importante é o que a gente falou aqui, e aí a gente não vai sair do foco dessa aula de hoje. Certíssimo? Então, mão na massa e bons estudos.